aqui. Eu estou muito feliz em estar hoje reunido com os irmãos neste culto, né? Sinto-me grata a Deus por estar aqui reunido com os irmãos, amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nosso irmão Rachid também deixou a reflexão da pátria de Deus. Tudo igreja com a paz do Senhor. Amém. Se tivesse oportunidade, glória a Deus. Em Romanos 4:12. Aleluia. Eu também quero compartilhar com a igreja. A irmã Daniela, né? Falou desse escape. Comigo, eu estava orando, pedindo um escape ao Senhor. E até chorei, irmãos. Eu agradeci ao alguns da igreja que oraram. O Senhor me abriu um escape e eu comecei na terça-feira. Amém. Jesus é fiel, não é verdade? Glória a Deus. Jesus é fiel. Romanos 4:12 diz assim. Aleluia. Romanos. Atos 4:12. Desculpa aí, pessoal. Atos 4:12. Amém? Amém. Atos 4:12 diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém? Essa situação aqui foi interessante porque Pedro, com o poder de Jesus Cristo, o aleijado foi curado. E aqui em Atos capítulo 12, eles se reuniram no sinédrio, onde estavam os capitães, sacerdotes, sumo sacerdote, lá estava Anás e estava também Caifás. E começaram a interrogar Pedro e a João. Em nome de quem? Em que poder vocês fizeram isso? E Pedro, diz a Bíblia, cheio do Espírito Santo, vai dizer o seguinte: a pedra que vocês rejeitaram, foi ela quem curou esse homem aqui no instante. Vocês estão vendo ele andando ali. Glória a Deus. Eles ficaram perturbados. E aí prenderam Pedro e prenderam João. Estava anoitecendo. E no outro dia, eles foram soltos pela manhã. E vem mais interrogações. Em nome de quem? Em que poder vocês fizeram isso? Aí Pedro vai dizer o seguinte: olha, em nenhum. Porque existia um povo também aqui chamado saduceus, que não criam na ressurreição. E aquele discurso de Pedro foi um discurso cheio do Espírito Santo, cheio do poder, porque Pedro tinha comunhão com Jesus Cristo. Foi falado aqui em oração. Pedro era um homem que orava, que jejuava, e por isso que aquele aleijado, em nome de Jesus Cristo, ele foi curado e ele andou. Aleluia. Porque o nome de Jesus, ele tem poder, irmão. E Pedro falou: olha, não há outro nome acima de Jesus Cristo. Não existe outro nome, irmão. Esse nome tem poder para curar. Esse nome tem poder para libertar quem está em pecado. Ele tem poder para tudo, irmão. É o nome de Jesus Cristo. E eu creio que Jesus Cristo está aqui neste santo lugar, falando conosco desde o início. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu creio, irmão. Eu sei que é uma expressão meio, eu não sei. Eu estou sentindo, não é verdade? Aleluia. Mas eu sinto a presença de Cristo aqui neste Glória a Deus. lugar. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Ele está aqui neste lugar. E aquele discurso de Pedro, ele deixou os mestres da lei, Caifás, Anás, sumo sacerdote. Aí perguntaram: em nome de quem vocês fizeram isso? Em poder de quem? Aí Pedro, mas eu olha, foi o poder de Jesus Cristo. Quem vocês crucificaram? Foi ele quem curou. Já não basta a prova aí. Esse homem que era aleijado, não andava e agora está andando. Jesus Cristo, ele tem poder para curar, irmão. E se você entrou aqui coxo, espiritualmente, ele está te dando vida. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus. Para terminar, irmão, os doutores da lei, os mestres, os saduceus, que não criam em ressurreição, os sumos sacerdotes, Anás e Caifás, eles ficaram muito perturbados. Como eu falei, já prenderam Pedro e prenderam João. Só que aquele discurso de Pedro foram quase 5.000 homens que se converteram. E os sacerdotes ficaram perturbados. Por quê? Porque todos estavam ali adorando ao Senhor, dando glória a Deus pelo milagre que Ele fez. E eu creio que Jesus, Ele faz milagre e vai fazer milagre aqui neste lugar. Eu creio no milagre de Cristo. Quando eles viram que todos estavam adorando a Deus, eles não tiveram mais argumento nenhum. E mandaram soltar Pedro e mandaram soltar João. E eu creio, para terminar, Jesus, Ele está aqui neste lugar. E Ele está falando com alguém. Eu creio que Ele vai fazer algo grande na tua vida. Mas é para a honra e a glória dele. Amém? Muito obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Nossa irmã Valquíria vai louvar, quem vai recolher vivos e oferta para a manutenção da casa do Deus eterno nessa noite. Vai, Adriano. Curva a cabeça. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nosso Jesus Cristo. Senhor, nós te louvamos pela tua grandeza, aleluia, pelo teu amor que tem por nós, Senhor. Nós te louvamos por tudo, Senhor. Agora nós vamos te louvar por nosso dízimo, nossa oferta, Senhor. Recebe, Senhor, e abre porta para aquele que tem desejo, aleluia, de dizimar ou de ofertar, mas não tem, Senhor. Mas abre a porta, tu és a porta, eu sei que tu pode, aleluia, abrir a porta. Cuida do teu povo, eu te peço, eu te agradeço, meu teu filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, que jamais
ficar de pé, vai orar para o socorro. Aleluia, glória a Deus. O que é fé? O que realmente é? Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, nesta hora grandiosa e maravilhosa divina, estamos na Tua presença, grande Deus, e apresentando, ó Pai querido, socorro nesse momento, Pai eterno e Pai amado, Tu sabe de tudo, tem visto tudo, Deus Altíssimo, Soberano e Majestoso Divino, creio na Tua palavra, na Tua promessa, na Tua santa, bendita e gloriosa presença, Pai querido e Pai amado, ó Santo Deus, Pai, repreende toda seta do inferno, toda malícia do diabo, Pai querido, pedimos a Ti, Pai, que quebre toda a dança infernal, Pai eterno, dono de toda a majestade, Tu és grande, fiel e poderoso, majestoso divino, creio na Tua palavra e na Tua presença e na Tua santa e bendita misericórdia, Pai querido e Pai amado, chegamos a Ti, coração cheio de alegria, para Te agradecer, Pai, por esse momento tão maravilhoso de estar aqui na Tua presença, Pai querido, sentindo, Pai, que Tu estás nesse lugar, nesta noite maravilhosa, Pai Altíssimo, majestoso divino, creio, Jesus, dai livramento a ela, Pai, meu Deus, Pai, tudo isso nós te pedimos, e agradecemos, Deus, pelo nome que vive e reina para tudo sempre, amém, Jesus. Meu grande Deus. Nosso irmão Vinícius vai fazer a explanação da palavra nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus que o Senhor está conosco aqui. A presença do Senhor Jesus é constante. E aonde a presença do Senhor está, a fartura de alegria para a nossa alma e para o nosso espírito, né? Nós louvamos a Deus porque o Senhor não desampara os seus servos nem os seus filhos, cuida de cada um de nós, e quando o irmão chega aqui na frente agradecendo pelo que o Senhor fez e continua fazendo, é motivo de alegria para toda a igreja, não é verdade? Graças a Deus. Fizemos aqui uma leitura, meu irmão, meus irmãos, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 5, e o verso 13, que a palavra do Senhor diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Glória a Deus. Meus irmãos, eu meditando nesse texto já faz alguns dias, eu até conversei com meu irmão Rachid a respeito do que Jesus, quando estava ali ensinando seus discípulos no Sermão da Montanha, aleluia, quando ele viu que uma multidão estava indo ter com ele, e ele particularmente chamou os discípulos para os ensinar, para passar um ensino, aleluia, do reino de Deus. Ele vai dizer para os discípulos que estavam andando com ele, que eles eram o sal da terra. E pensando eu, por muitas vezes já falando a oportunidade que o Senhor me dava, me deu e continua me dando a oportunidade de falar do amor dele através da sua palavra, eu pensava que quando Jesus, aleluia, falava que os discípulos eram o sal da terra, é porque ele tinha que dar sabor àquilo que não tinha sabor. Mas eu indo mais a fundo e procurando entender o que Jesus estava, aleluia, querendo dizer com isto, é que naquele tempo, meus irmãos, não tinha o que a gente tem hoje, a geladeira, aleluia. E naquele tempo, o sal, aleluia, ele era tido para preservar as coisas, para conservar as coisas. E Jesus estava dizendo para os discípulos que eles foram chamados para seguir a sua palavra, o seu ensino, para ele, aleluia, impedir, combater a corrupção e a queda do mundo, a corrupção e a queda de um sistema
corrompido. Então Jesus levanta os discípulos para andar com eles e ensina isso a eles. Era como se Jesus estivesse dizendo para os discípulos: vocês vão ver o que o mundo faz, vocês vão ver o que as pessoas que não me seguem, as ações delas, o que elas fazem. Façam totalmente o contrário, façam o tradicional, façam aquilo que eu estou ensinando para vocês. Para quê? Porque aí diante o mundo vai notar uma diferença em vocês, porque vocês seguem o ensino da minha palavra. Aleluia. E Jesus ele continua falando: mas se o sal for insípido, com que há de se salgar? Jesus está dizendo para os discípulos, meus irmãos, para eles preservar o perfil, o caráter, a índole e a identidade deles, para que o aniversário da nossa alma não tenha nada, aleluia, para se levantar indignamente falando contra a igreja de Cristo. Então Jesus estava ensinando para os discípulos preservar o seu caráter, porque uma pessoa quando tem um mau caráter, aleluia, ele é tido como uma pessoa ruim na boca do povo, aleluia. E o crente não pode ter um mau testemunho diante do mundo. Por quê? Porque o crente foi levantado justamente para combater a corrupção do mundo. Ou seja, como pode, aleluia, um crente combater a corrupção do mundo se estiver dentro da própria corrupção? Aleluia. Aleluia. E era isso que Jesus estava passando para os discípulos. Olha, tomem cuidado, aleluia, com o que vocês vão ver neste mundo. Aleluia. Não siga, não faça, ainda que o ambiente, aleluia, esteja totalmente desproporcional para vocês. Continue mantendo e preservando a sua identidade. E que identidade é essa, meus irmãos? É a identidade de Cristo. Porque cada um de nós que estamos aqui, aleluia, o nosso Senhor Jesus, ele depositou em vossas vidas uma identidade diferente, seguindo um só propósito, que é a palavra de Deus. A maneira que Deus age em mim e age em você é diferente, aleluia, mas é por um propósito só, que é a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo do Senhor. Ou seja, o perfil que nós temos que ter é um perfil íntegro e fiel diante da palavra de Cristo. Aleluia. Observe, meus irmãos, quando nós falamos da história de José, capítulo 37 de Gênesis, José, que todo mundo conhece a história, o sofrimento, a dor, a aflição que ele passou, logo nos principais, nos começos, nos primeiros versículos do capítulo 37, o texto vai dizer que José, juntamente com seus irmãos, apacentava o rebanho de Jacó. E José, ele trazia a má fama dos seus irmãos para o seu pai. Mas o texto não vai dizer que os irmãos de José traziam a má fama dele para o seu pai. Desde a sua casa, de dentro da sua casa, da sua mocidade, que o perfil íntegro de José era observado por Deus. Às vezes a gente questiona, né? Por que diante de 12 irmãos, Deus escolhe um só para ser governador? Mas porque o perfil de José já era conhecido por Deus. Aleluia. O perfil de José já era conhecido pelo Senhor. Então, Senhor, conhecendo o meu e o seu coração, provando o meu e o seu pensamento, é óbvio que Ele vai levantar eu e você, aleluia, que está dentro do critério que é necessário para seguir, aleluia, e atender o chamado que Ele tem na minha e na sua vida. Glória a Deus, aleluia. O texto vai dizer que José ele trazia má fama para os seus irmãos. Ou seja, desde dentro da sua casa ele já estava combatendo a corrupção. Aleluia. Sabe por quê? Ele estava preservando pelo testemunho da sua casa e da sua família, para que quando ele saísse, ninguém tivesse a oportunidade de se levantar e repreender diante do mundo. Porque a família de Jacó, a família de Israel era escolhida por Deus. E aquele que é escolhido por Deus tem que preservar o perfil diante do mundo. Para quê? Para não desagradar a Deus. Aleluia. Era isso que Jesus estava ensinando para os discípulos, meu irmão Rashid.
Porque às vezes, aleluia, a gente quer colocar a nossa falha no meio do ambiente que a gente está. Mas o ambiente, o lugar, o local que nós nos encontramos, ou em determinado momento nós estamos, não pode anular o nosso perfil íntegro diante de Deus. Observe que eu estou falando primeiro para se tornar aprovado diante de Deus, para depois ser aprovado diante dos homens. Porque às vezes a gente quer desagradar a Deus, aleluia, para agradar a pessoa que está do nosso lado, ou as pessoas que estão no ambiente que nós nos encontramos. Aí a gente faz, agrada as pessoas que estão conosco, mas desagrada o Pai. Aleluia! E as pessoas que estão conosco não têm o direito de castigar a gente, mas Deus tem. Aleluia. E Jesus estava ensinando justamente isto. Aleluia. Aí a gente pode até questionar por quê que de 12 irmãos ele escolheu José. Mas José estava dentro do que era necessário para, aleluia, governar o Egito mais tarde. Aleluia. Ele era tão diferente que Jacó vai fazer uma túnica para José. E ali despertou no meio dos seus irmãos um sentimento de inveja. Mas por que sentimento de inveja? Porque os irmãos sabiam que José não fazia o que eles faziam. E o que eles faziam era errado diante do pai. Então eles não tinham, aleluia, nenhum direito e nenhuma possibilidade de se levantar e dizer: olha, meu pai, ele também erra. Ele não tinha. Porque José era íntegro desde 17 anos de idade. Desde a sua juventude e da sua mocidade ele já dava exemplo dentro de casa. O ministério não começa dentro da nossa família, da nossa casa. Como é que você pode querer ter um bom testemunho aí fora se você não tem dentro da sua própria casa? Aleluia! Aleluia! Preserve a sua identidade cristã. Preserve o seu perfil cristão. Preserve a sua índole para que Satanás não envergonhe você no mundo afora. Você pensa que não envergonha a si. Aleluia, Jesus. Deus está aqui, meus irmãos. Eu estou falando a palavra de Jesus. Eita, glória a Deus. Quando Josué, aleluia, antes, devido à sua autoconfiança, foi guerrear na batalha de Ai, ele foi derrotado. Ele já tinha sido vencedor na batalha de Jericó, aleluia. Mas a autoconfiança de Josué, aleluia, fez com que ele não orasse para consultar a Deus se ele podia ir para a cidade de Ai para combater e sair de lá vitorioso, aleluia. Aí o que é que acontece? Tinha um pecado dentro da casa, aleluia, de Israel, dentro da casa de Josué, e Josué não sabia. Mas por que ele não sabia? Porque ele não tinha consultado a Deus para Deus revelar a ele. Um homem que, aleluia, falou para Deus: Deus, meu Senhor, para o sol e a lua, e o Senhor parou. Você acha que se ele consultasse a Deus ele não ia revelar? Não há nada encoberto, aleluia, que não venha a ser revelado. Aleluia! A ação que você faz pode estar escondida diante dos homens, mas jamais se esconde diante do Pai. Preserve a sua identidade. Depois que Josué foi, aleluia, enviou os soldados, voltaram de lá todos derrotados. Aí Josué vai perguntar a Deus: Senhor, tu fizeste promessa para mim lá no capítulo 1 e disseste que ninguém ia se suster, ninguém ia resistir a mim, porque tu eras comigo. Por que eu estou sendo derrotado? Aí Deus diz para Josué: Josué, reúne todo o povo de Israel e procura ver o que está errado dentro do teu povo. Porque tinha um pecado encoberto diante da casa de Israel, e Deus não se agrada do pecado. O pecado tem o poder de separar Deus da gente e a gente de Deus. O pecado separa a gente, meu irmão Rashid. Mas a misericórdia do Senhor é infinita. Observe, depois que Josué reúne toda a casa, aleluia, Deus revela que o pecado estava em Acã. Às vezes a gente quer uma vitória depressa e Deus tarda, porque Ele quer que a gente examine a nós mesmos. Os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. E aí tem que vir um arrependimento sincero, um choro amargo e um coração triste, porque Deus sonda do coração. Você pode até escorrer lágrimas por aqui, mas se não vier do coração, de nada adianta. Aí você pode até questionar: eu peço e não recebo. Aleluia.
Mas por que você não recebe? Talvez você não esteja dentro do critério de Deus para receber. Aleluia! Não é porque Deus está tardando, é você que está se atrasando. Deus está falando com a igreja nesta noite, meus irmãos, para a igreja preservar o perfil de crente. Aleluia! Nós estamos diante de uma geração onde a internet influencia muita gente. Essa palavra vem primeiro para mim, porque eu gasto mais tempo no telefone do que com a palavra de Deus. Agora pergunta para mim se eu não sinto falta. Aí quando eu me lembro, eu disse: Jesus, tira esse celular de mim. Me faz mergulhar mais na tua palavra, porque o celular não me santifica. Mas lá em João 17, Jesus, na oração sacerdotal, ele disse: Senhor, santifica hoje na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E se eu não estiver dentro da santificação de Deus, será que eu chego no céu? Jesus. Seguir a paz com todos, não é só com os crentes, é com todos. E a santificação, sem a qual ninguém poderá ver Deus. É muito sério, irmãos. Estamos salvos mediante a fé manifestada na graça de Deus em Cristo Jesus. Mas a santificação é uma ordenança de Deus. Tem que preservar a sua índole. Aleluia. Sabe quando Abimeleque foi ter, aleluia, um encontro com Isaac? Aleluia. Depois de Abimeleque ter expulsado Isaac dentro da sua própria terra por inveja, porque Isaac já estava prosperando. Aí Abimeleque foi ter com Isaac. Quando Abimeleque chega perto de Isaac, Isaac diz: aleluia, o que tu queres comigo? Aí Abimeleque diz: tenho visto eu que o Senhor é na tua vida. Aleluia! Imagina só, se o brilho de Deus, a presença de Deus não fosse na vida de Isaac, será que Abimeleque falava isso? Óbvio que não. É necessário preservar, porque nós aqui somos sal. Se o mundo aí fora está corrupto, o sistema está corrupto, a gente tem que manter a integridade para combater a corrupção. Porque que a igreja de Cristo quer se misturar com o mundo? Me diga, se José mudou seu perfil, a sua identidade, a sua íntegra, aleluia, a sua índole quando estava na terra do Egito, não foi o Egito que governou José, foi José que foi levantado e governou o Egito. Ele evitou a crise, meu irmão Fernando? Não. Minha irmã Cresci, ele não evitou a crise, mas Deus levantou ele para administrar o povo de Deus no meio de uma crise, em um ambiente que não era propício. José, ele deixou se corromper? Óbvio que não. É melhor sofrer aqui na terra, é melhor desagradar os homens, mas agradar a Deus. Aleluia. Os homens da terra não podem fazer por mim, por você, o que Deus pode, faz e continua fazendo. Não pode. Aleluia. Pedro, aleluia, Atos 5:29, quando os fariseus chegaram para Pedro e João, disse: olha, tu tem que parar de pregar no nome de Jesus Cristo. Tu tem que parar. Nós te prendemos, tu fosse liberto, curasse o coxo, mas tu tem que parar de pregar o evangelho de Cristo. Queria censurar Pedro. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: é melhor obedecer aos homens ou obedecer a Deus? Aleluia! E a igreja de Cristo? É melhor se envolver na corrupção mundana ou preservar o perfil dentro da igreja de Cristo? Aleluia. Jesus quer uma igreja santa. Dentro da igreja não se prega salvação, se prega santidade e arrependimento. Salvação a gente prega quando estamos no ponto de pregação, culto evangelístico. Mas aqui dentro está um povo salvo. Mas se não preservar a santidade, perde. Aleluia. Evangelho genuíno, como Pedro escreveu. Tem que manter o evangelho sólido e genuíno da palavra de Deus. Obrigado, meu irmão Rachid. Aleluia, Jesus. Tem que manter. Aleluia. O ambiente não pode ser: ah, irmão, foi as pessoas que estavam comigo que fez eu fazer o que eu não queria fazer. Claro que não. Você não vive pelas pessoas, vive pela fé em Cristo.
Você não foi salvo pelas pessoas nem pelas obras, você foi salvo por Cristo. Então, se Cristo disse, mantenha a sua identidade, é para você manter. Independente da circunstância, mantenha a sua integridade, porque você tem que testemunhar aí fora que Cristo é na sua vida. Quando Eliseu passava por aquele lugar, todo dia para orar e conversar com Deus, a viúva, aleluia, olhava, aleluia, Eliseu passando, sempre observando Eliseu. Aí teve um dia que ela disse, vou chamar este homem. Aí ela chama Eliseu, Eliseu chega na casa dela, aleluia. Aí ela diz, eu tenho visto que tu és um homem santo de Deus. Aleluia! Agora eu pergunto para a igreja, Eliseu tinha ou não tinha um perfil de cristão? Por isso que ele tinha um bom testemunho diante do povo. Assim como José, assim como Isaac teve. Jesus ordenou para a gente, disse para a gente, ensinou para a gente. Vocês não podem, aleluia, se misturar com as coisas mundanas. Você tem que manter o que eu estou ensinando para vocês. Lembra de Daniel? Capítulo 1 e o verso 8 de Daniel. O texto vai dizer que quando Daniel já estava na Babilônia, um ambiente totalmente, aleluia, desproporcional à sua identidade, à sua crença, aleluia, o texto vai dizer que no coração Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, no coração. Aleluia! Não foi para a sobrevivência dele não, no físico não, foi no coração, porque ele sabia que se ele se contaminasse, ele matava o seu espírito. Aleluia! Glória. Deus é santo, o Espírito é santo, o Filho é santo, importa que a igreja seja santa. Aleluia! Não vai habitar, aleluia, em um templo, aleluia, que Paulo escreve dizendo que nós somos templo do Espírito Santo. Você pensa que Deus vai habitar em um templo corrupto, corrompido? É óbvio que não. Então Jesus me usa hoje para pregar a sua palavra, para falar à igreja. Mantenha o testemunho diante do mundo. Amém, Jesus. Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2 e o verso 7, ele disse, Tito, torna-te padrão pessoalmente. Por que Paulo disse isso para Tito? Porque Creta era uma igreja, aleluia, que estava fora do padrão de Cristo. Aí Paulo começou a missão lá, deixou Tito lá para Tito organizar uma igreja que estava desorganizada. Aleluia! Aí Paulo diz para Tito, mas tu só pode fazer tudo isso que eu estou te falando para fazer se tu for, aleluia, pessoalmente um espelho, um reflexo para aqueles que olham para ti. A gente tem que ser inspiração para alguém, meu irmão Rashid. Nós temos que ser imitadores de Cristo. E quando nós nos tornamos imitadores de Cristo, quem é que não vai se espelhar na gente e em Cristo? Aleluia! E o nosso testemunho convence muita gente que está perdido de buscar a salvação, de vir para a igreja do Pai. Mas imagine só, você sai na campanha evangelizadora, domingo à tarde, aleluia, 2 horas da tarde, você está em consagração, aleluia, tem horário, está cheio da graça. Aí você vai entregar uma literatura para um conhecido seu, aleluia. Quando você entrega, aleluia, o conhecido olha para você e diz, eu vou receber, mas eu sei o que tu tem feito, e o que tu faz não é certo perante Deus. Como é que vai ficar você? Você vai para evangelizar uma pessoa que precisa de salvação. Aí a pessoa se levanta para repreender você, meu irmão. A consagração acaba na hora. É ou não é, meu irmão Rashid? A consagração acaba na hora. Como é que tu pode dar testemunho se tu não é exemplo? É culto da família, aqui está a família de Cristo, a palavra de Cristo, que é vida para o Espírito de Cristo que habita em nós. Aleluia! Sabe, irmãos? Esses dias eu tenho falado, Senhor, às vezes quando o Senhor me usa para pregar, eu reparo no meio da igreja que às vezes eu me esforço tanto, me busco tanto a tua presença, e quando eu estou pregando, parece que as pessoas não entendem a palavra que não vem de mim, mas de ti, Jesus. O que eu faço? Eu prego aquilo que é agradável para eles, meu Senhor. Aí é por isso que Deus me trouxe aqui para falar. Pregue para agradar a Ele.
Pregue para agradar a minha igreja e começa a me desagradar para você ver se eu não tiro de você o que eu lhe dei. Aleluia! Glória a Deus! Eita, Jesus! Ele tira, irmão. Tudo que a gente tem é pela graça de Cristo. Agora entristece o Espírito Santo do Senhor para ver o que acontece. Entristece. Aí eu conversando com Jesus, eu disse: Senhor, eu vou pregar aquilo que tu coloca na minha boca, igual tu disse para Jeremias. Jeremias disse: Senhor, eu sou apenas um menino. Aleluia. E o povo de Israel na desobediência, na prática da iniquidade. Aí Deus diz para Jeremias: eis que eu coloco as minhas palavras na tua boca, e tu falarás aquilo que eu quero que tu fales. Meu irmão, Aleluia. quando o homem recebe um recado desse de Deus, a coragem aumenta na hora. A coragem aumenta na hora. Aí Deus disse para Jeremias: Jeremias, no capítulo verso 11, capítulo 1, o que é que tu vês? Aí Jeremias diz: eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias, porque eu atento para que se cumpra a minha palavra. Sabe o que é amendoeira, irmãos? É uma árvore. Lá no país de Israel, esta árvore, ela é a primeira, quando chega o tempo de primavera, a começar a florir, a começar a dar fruto. Agora eu digo para vocês, em tempo e em fora de tempo, esta árvore não para de frutificar. Aleluia. Sabe o que Deus estava dizendo para Jeremias? Dentro do tempo, fora do tempo, em qualquer ambiente, tu não vai parar de fazer aquilo que eu quero. Tu não vai parar de frutificar aquilo que eu quero. Aleluia! Pergunta para mim se Jeremias não atendeu. Atendeu, irmão Rachid. É por isso que o profeta sofre, irmãos. Olha, é muita responsabilidade você dizer: eu sou profeta. É muita responsabilidade. O profeta sofre. João Batista sofreu, mas ele se corrompeu. João Batista numa autoridade, irmão Rachid. Ele chega diante de Herodes e diz: não te é lícito, tu estás com a mulher do teu irmão. Diante do rei. Ele chega diante dos fariseus e escreve e diz: raça de víboras. Aleluia! Quem disse que vocês irão fugir da ira vindoura? Falava, pregava, ensinava, mas não praticava aquilo que vivia. João Batista estava dizendo: vocês só falam, mas não tem o testemunho da prática. Aleluia. Pergunta para mim se João Batista temeu. Por quê? O Espírito Santo estava sobre ele, e ele estava com a autoridade de Cristo para pregar a palavra de Cristo. Aleluia! Glória! Você recebe essa palavra, irmãos? Aleluia! Essa palavra que está vindo aqui é da parte de Deus. Glória. E Deus está entrando neste momento na sua mente através da graça dele. Ele vai abrir o seu entendimento e você vai começar a partir de hoje a dizer: eu tenho que melhorar naquilo que o Senhor não está se agradando de mim. Nesse momento o Espírito Santo do Senhor vai no seu íntimo. Aleluia. E diz: é aqui que eu quero que você melhore. Você pode até perguntar: Senhor, em qual área eu tenho que melhorar? Aí Deus está dizendo: aleluia, no íntimo contigo eu vou te revelar onde eu quero que tu se aperfeiçoe. Aleluia! Sabe por que Ele quer isso na gente, irmãos? Para quando a gente sair fora, aleluia, e dizer: nós somos filhos de Deus e servos de Cristo. A gente dizer igual a Paulo. Paulo na cadeia ele disse: estou preso pelo Evangelho de Cristo, pela palavra de Cristo, e não me envergonho do testemunho que estou dentro de uma prisão, porque eu estou preso fisicamente, mas a minha palavra está saindo para libertar. Glória a Deus. Pode querer até prender você, aleluia, pode querer prender o seu corpo físico, pode querer censurar você, mas a palavra de Deus que está em nós nos livra, quebra algemas. Assim como Ele livrou o preso da prisão, Ele livra nos dias de hoje. E eu não estou falando de prisão física, Glória a Deus! é espiritual. Porque às vezes a gente recebe uma palavra da parte do homem. A palavra de Deus é vida, a palavra do homem pode matar. Desanima. Sabe quando alguém diz que você é aquilo que você não é? Aí você vem diante de Deus: Senhor, tu sabes que eu não sou aquilo que eles estão dizendo que eu sou. Sendo que aquela palavra entra no seu íntimo, mas você fica querendo se acuar. Aí o Espírito Santo do Senhor diz: eu vou entrar para te auxiliar, porque eu sei que tu é
aleluia, aquilo que eu quero que tu seja. Ou seja, é como se a sociedade quer, aleluia, anular você. E Deus dizendo, não vai anular, porque se anular, você anula a mim. E ninguém tem o poder de me anular. Aleluia. Operando Deus na minha e na tua vida, quem é capaz de impedir? Glória a Deus, glória a Deus. Ninguém impede, irmão. Tu se ajoelha diante de Deus, tu lê a palavra de Deus, tu faz a obra de Deus, deixa se levantar o que for. Vê se Pedro parou de pregar. Não vendeu a sua identidade. Aí Paulo escreve a Timóteo e diz, Timóteo, procura te apresentar como obreiro aprovado diante de Deus. Igreja de Cristo, essa palavra você tem que guardar no seu coração para não pecar contra o Senhor. Igual o salmista disse em 119, o verso 11. Guardei a tua palavra no meu coração, e não foi louvado aqui, para quê? Para não pecar contra ti, Senhor. Queres agradar a Deus? Entristece o Espírito Santo e peca. Vive na prática da tua iniquidade. Pensa que Deus não está vendo. Chegará o tempo, aleluia, que Deus vai revelar aquilo que tu pensa que está encoberto. Aí tu pode até perguntar, estou fazendo até agora, aleluia, e Deus ainda não revelou. É porque Ele está preservando a identidade que tu não estás preservando. Agora pergunta se tu merece. Se a gente merece, é a graça e a misericórdia que são infinitas. Glória a Deus. Agora se arrepende e diz, Senhor, me ajuda a sair daqui, dar um bom testemunho lá fora, para tu ver se Deus não te ajuda. Aleluia. Preserve a tua identidade cristã. Jesus está aqui, irmãos. Eita glória. A graça de Deus está sobre esta igreja. E o Espírito do Santo do Senhor está dizendo, eu estou abrindo o entendimento de todo mundo que está aqui. Aleluia. Para que eles saibam o que o meu Senhor, aleluia, quer em mim. É isso que eu falo para Jesus. O que tu quer em mim? Aonde eu preciso melhorar? Qual área que eu estou em falha contigo? E Deus responde, irmãos. Às vezes a gente pensa que a resposta vem só no íntimo com Deus e a palavra, que é o tom da voz de Deus. Toda a palavra, quando a gente abre, é Deus dizendo, eu quero que tu faça isso. Agora a gente faz se a gente quiser. E quando a gente quer, a gente agrada a Deus. Porque Jesus disse, aquele que diz que me ama, mas não guarda os meus mandamentos, não pratica, não vive, não me ama. Só diz que me ama honrando com os lábios e o coração. Eita, Jesus. Aleluia. Bem profetizou o profeta Isaías, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eita, Jesus. Glória a Deus. Eita, glória a Deus. Como eu estou feliz, irmão. Porque o Espírito Santo do Senhor está aqui, irmãos. Glória a Jesus. Bem profetizou Isaías. Era como se Jesus estivesse ensinando para os fariseus. Vocês pensam que aquilo que contamina o homem é o que entra, é? Aleluia. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Aí Jesus diz, o que contamina o homem é aquilo que sai e não o que entra. Aí lá em Lamentação de Jeremias, capítulo 3, se não me falha a memória, o verso 29, Jeremias escreve dizendo, farte-se de afronta e mostra-te a tua outra face. É quando o mundo quer nos afrontar e a gente diz, eu sou crente, mas esse cara está passando do limite. Essa mulher está passando do limite. Aí Jesus está dizendo, está errado. Não é assim que se faz. Eu não ensinei isso. Eu mandei você se fartar de afronta e mostrar a outra face. Pensa que mostrar a outra face é dar a cara tapa para apanhar, irmão? É alguém dizer para tu, ainda que seja difícil, eu não gosto de tu, aí tu diz, mas eu te amo, Jesus também. Aleluia. Sabe por quê? Porque a palavra que tu libera não vem da tua parte, mas vem do amor de Cristo. E através daquela palavra, Paulo diz, aleluia, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra De Deus. E aí, irmãos, De Deus. farte-se da afronta, mostre a sua outra face.
Sabe o que a palavra de Deus nos ensina? Ainda que o mundo queira corromper o seu coração, não permita. A situação não pode definir quem Jesus quer que você seja. O ambiente não pode dizer quem é você. Quem diz quem é você é Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Cordeiro de Deus. Aquele que está cheio do Espírito Santo. Aquele que está cheio da graça, aquele que está cheio da palavra, aquele que ora, que jejua, que se consagra, que busca a presença de Deus, tem autoridade para combater qualquer corrupção deste mundo. Mateus 10:22, Jesus disse, termina agora: e por causa do meu nome, tu sereis odiados por todo o mundo. Quando alguém odiar você, irmão Cresci, a igreja de Cristo, tenha no coração que eles estão odiando primeiro a Cristo. Aí a gente vê lá em Êxodo 14: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Se o mundo afronta, se as pessoas afrontam, se as pessoas dizem que te odeiam por tu ser crente, deixa. Continua fazendo a vontade de Jesus. Porque o Mestre há de ter um encontro com aqueles que são contra mim e a ti. Glória a Deus, aleluia. Pela palavra sereis justificados. Pela palavra sairá o juízo. Pela palavra sairá a condenação. Aí o apóstolo João, ele escreve dizendo, aleluia, lá na primeira epístola, no capítulo 2, filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, tu lembras que tu tem um advogado que é fiel, Jesus Cristo, o justo. Aleluia. Deus, aleluia. A natureza caída que reina na gente nos impulsiona, mas Paulo diz, quando tu és liberto pelo Evangelho, tu és morto para a carne, tu és morto para o mundo e agora tu vive para Cristo. Antes tu era, nova criatura tu és. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considere as coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Aleluia. Deus faz, continua fazendo e vai fazer. Aí, eu termino agora. Jeremias escreve dizendo, aleluia, maldito o homem que confia no coração, porque o coração é perverso. Quem pode entender o coração? Eita, aí ele responde, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. O coração a gente pode não entender, mas o Senhor entende. Então guarda essa palavra no teu coração e diz, Senhor, a palavra que saiu aqui hoje não foi do irmão que está pregando, mas foi do teu Espírito. E a palavra de Deus, igual Pedro disse lá em João 6, Senhor, para onde eu vou? Que só tu tem a palavra da vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera em Deus espera. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mais alegria, muito maravilhoso. O louvor para citar aqui hoje, versículo. Vamos trabalhar ainda dentro do Deus eterno. O trabalho começou na praça e terminou nesta noite aqui. Todo louvado que eles trabalharam, engrandecendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossa irmã de agora, despedir de nós, sem Pai, ainda agradecendo a Deus por um dia domingo maravilhoso. O dia todo foi deles. Amém? É fácil. Eu quero agradecer a oração de todos. Hoje minha irmã conseguiu fazer a cirurgia no pé. Segunda-feira ela já está em casa. Aleluia. Podemos dizer com a paz do Senhor. Amém. Tem alguém aqui ainda que não é crente, no meio de nós, né? E a porta da graça está aberta. Quer dizer,
Esse é o momento certo de aceitar Jesus. Hoje tu tem escolha, vida ou morte não vai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Maravilhoso Deus, eu te agradeço, Senhor, por tua presença neste lugar, pela palavra que tu, Senhor, falaste aos nossos corações. Senhor, continua abençoando o teu servo, aleluia, abrindo mais a porta da palavra, não só ele quanto os demais que se encontram aqui presentes, Senhor. Obrigado, aleluia, por essa palavra que foi aplicada na palma do nosso coração. Senhor, abençoa esta igreja, abençoa o pastor desta igreja e toda a sua família. Abençoa os teus servos, todos nós que estamos aqui presentes, Senhor. Nos leva para a casa em paz. Nos dá, Senhor, um sono reparador. Senhor, continua nos abençoando, eu te peço, Deus. Eu te peço, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Aguarda a bênção. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação, a comunhão do Espírito Santo de Deus, que seja com toda a igreja que diz. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E eu agradeço a todos que vieram. Amém? Você se enganou, Ele não entendeu porque. Amém? Olha, ele só reparou que a sua gravata da Você vai sair. Você não vai pegar essa peça?